Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. O nosso convidado é o Dr. Sérgio de Oliveira Médici. Ele é procurador de Justiça aposentado e atualmente é diretor da revista Justiça. E ele vai falar um pouquinho sobre a história da justiça e como os promotores e procuradores de justiça podem colaborar com os seus artigos. Dr. Médici, muito obrigada pela presença aqui na associação. Suas considerações iniciais. Eu que agradeço a possibilidade de divulgar a nossa revista. A Justiça é a voz do Ministério Público. São publicações que refletem o ideal do Ministério Público. Então, atualmente eu sou o diretor da revista por nomeação do Procurador-Geral, indicação da associação. E quem é o diretor adjunto é o Dr. Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães. A doutora Aline Jurca Zavalha Vicente Alves é a secretária do Conselho de Redação. E os conselheiros são Arthur Miliari Júnior e Rafael de Oliveira Costa. Antes de entrar propriamente no teor da revista Justiça, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a criação dela. Em que ano ela foi fundada e quem foi o fundador? O fundador da revista foi César Salgado. César Salgado foi depois um dos expoentes da nossa instituição, chamado Promotor das Américas, pela divulgação que ele fazia da instituição. Então, foi ele que fundou a Associação Paulista do Ministério Público em 1938, em novembro de 1938. E a revista Justiça também foi criada por César Salgado em 1939. O primeiro número saiu em setembro de 1939. Portanto, a PMP está comemorando 80 anos agora, esse ano, e a revista Justiça vai completar 80 anos em setembro de 2019. Uma revista jurídica voltada à publicação de artigos. Como é que funciona essa dinâmica do envio, do recebimento dos artigos? Eles são inéditos? Conta um pouco como é que o promotor ou quem estiver interessado pode trabalhar a temática. Basicamente, a revista foi criada para divulgar o pensamento do Ministério Público. Entretanto, há vários colaboradores, nós temos colaboração de juízes, temos de professores de direito, de juristas. Ela é aberta. Claro que depende da publicação da opinião do Conselho de Redação. Nós analisamos ali, verificamos o conteúdo, existem padrões para serem cumpridos, mas a revista é aberta à divulgação. Claro que ela tem um norte, ela tem um rumo para ser cumprido, que é justamente o de divulgar as ideias da instituição, do Ministério Público. Acrescentando também que a revista vive de colaborações. São os artigos, os ensaios, análise de julgados que são remetidos ao Conselho. Esse envio pode ser por e-mail, pode ser por texto impresso. O objetivo da publicação é divulgar as novidades do âmbito jurídico em geral. No âmbito jurídico em geral. Claro que há sempre uma conotação, uma prioridade na atuação do Ministério Público. Então, nós temos artigos, por exemplo, interpretando dispositivos legais. Temos vários artigos assim, que a lei foi feita para ser interpretada, além de ser aplicada. Então, nós temos artigos desse teor, mas nós damos prioridade para artigos que destaquem a conduta do promotor de justiça, a orientação que segue a instituição Ministério Público. Em 2007, a diretoria, à época, criou a revista eletrônica. Ficou mais ágil essa comunicação? Como é que está esse projeto? A revista eletrônica é uma necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que atua em todas as áreas, em todas as instâncias. Então, nós não podemos fechar os olhos para a evolução. Então, temos a edição eletrônica. A edição impressa terminou com os volumes 202 e 203. Há um estudo de se publicar a Justiça junto com a escola, porque a escola tem uma fonte de arrecadação, que são os cursos.
Então, há uma proposta de viabilidade da revista e a escola tem a revista impressa. Então, o ideal seria que nós juntássemos as duas e fizéssemos uma publicação com o nome, preservando o nome da Justiça, e depois podemos colocar, publicado pela associação, pela Procuradoria-Geral e pela escola. Como é o acesso da revista Justiça Online? Eles vão para o computador, tem que ter uma senha? É aberto? Não, é livre. É livre. Se você entrar na página da Procuradoria-Geral de Justiça, Ministério Público do Estado de São Paulo, tem um link, Revista Justiça. Lá você entrando, você vai ter acesso desde o número 1, que está digitalizado. Então, o volume 1º, que é de setembro de 1939, está lá inteirinho, na íntegra, todos os artigos. O número 2, o número 3 e assim por diante. Nós dependemos muito da publicação. Aliás, dependemos totalmente da publicação de artigos dos nossos colaboradores, sejam eles os promotores, procuradores, sejam juristas, magistrados, enfim, de todas as áreas do ramo do direito. Então eu faço um apelo para que esses estudiosos do direito enviem para a revista os artigos que elaboraram, que tenham interesse de âmbito estadual, âmbito nacional, para que sejam divulgados. Então nós só podemos editar a revista se houver uma colaboração. Isso tem ocorrido. Frequentemente nós conseguimos um bom número de colaboradores, mas é sempre preciso renovar esse apelo para que outros colaboradores venham contribuir com os seus estudos, com as suas análises do ponto de vista jurídico para a nossa revista. Bom, a revista foi e continua sendo a voz do Ministério Público. Então, além da divulgação de artigos, há também uma parte de noticiário. Nós divulgamos os discursos das solenidades de posse dos procuradores gerais, dos membros da instituição que ocupam cargos mais elevados na carreira. Então, esses discursos também compõem a história da nossa instituição e são divulgados com frequência na revista Justiça. Nesse ponto é bastante importante destacar que publicamos também uma parte histórica da instituição. Nós fizemos alguns números, eu me lembro do número 123, na década de 80, acho que 1983, em que publicamos todos os artigos referentes ao Ministério Público, desde o número 1 até o número 123. Isso foi em 1983. O diretor da época era Cláudio Ferraz Alvarenga. Eu fiz parte do conselho editorial e fui encarregado de fazer um resumo de todos os artigos que falassem do Ministério Público de 1939 a 1983. Posteriormente, saiu uma outra edição quando a revista atingiu os 60 anos. Também foi publicado uma nova edição. E agora vamos ver se conseguimos publicar uma edição impressa no próximo ano, comemorando os 80 anos da revista. Afinal de contas, não é qualquer revista jurídica que completa 80 anos de história. Eu ingressei no Ministério Público em 1971, dia 18 de novembro de 1971. E antes, quando eu me preparava para o concurso, bastante jovem, com 24 anos de idade, eu fui pesquisar a respeito da nossa instituição, da instituição a qual eu queria integrar. E meu pai me deu um conselho muito importante. Ele disse, tem uma revista, o Ministério Público tem uma revista que se chama Justiça. Você vai lá ler os artigos publicados pelos membros da banca examinadora. Foi o que eu fiz. Pesquisei, vi, porque era público, os nomes dos integrantes da banca, fui ver o que eles tinham publicado nos últimos anos para saber da especialidade deles. E me dediquei mais a esses pontos. Fui bem sucedido, porque fiz o meu primeiro concurso e fui aprovado. Então, por aí você já pode ter uma ideia da importância da revista para os membros da instituição. Depois, durante todo o meu percurso na instituição, fiquei 30 anos como promotor e procurador de justiça, sempre atuei
com vistas à revista, porque a revista publica a essência do pensamento do Ministério Público. Então, ela sempre tem alguma dúvida, alguma questão jurídica relevante para a nossa atuação funcional, eu ia buscar na revista Justiça. E isso, evidentemente, estou falando no meu caso, mas vale, evidentemente, para todos. Todos os membros da instituição faziam isso, colaboravam. Com a dificuldade, com a crise econômica, com a dificuldade da publicação, a revista começou a ficar defasada no tempo. Então, nós publicamos esse último número impresso, 202, 203, com 6 anos de atraso. Agora, os artigos estão superados? Não estão. Felizmente não estão. Nós conseguimos selecionar os artigos tratando de questões atuais. Por incrível que pareça, escritos há mais de 6 anos, eles continuam com bastante atualidade.